Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu gostaria, senhor presidente, nesta tarde, de chamar a atenção a uma prática que vem ocorrendo, especialmente em vários órgãos públicos. Mas temos acompanhado de perto a questão que já virou uma cultura interna e nós não podemos permitir que isso continue a perdurar, com relação à prática de elaboração de memorandos, portarias, resoluções por parte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, violando expressamente as leis, a Constituição do Estado e a Constituição da República. Portanto, senhor presidente, nós temos aqui um memorando baixado pelo major, aquele comandante da 5ª Companhia Especial da 3ª AISP, o major Vitor Augusto Araújo, major PM. Igual a este moço, nós temos vários espalhados pelo estado de Minas Gerais, num total desrespeito e afronta à Constituição da República. Mas esse aqui foi um pouco além. A Polícia Militar, alguns de seus comandantes, têm tido o hábito, reiteradas vezes, de estar legislando sem que passe, deputado Marques, aquilo tudo que nós passamos aqui na Assembleia. Vossa Excelência, que teve cerca de 160 mil votos, sabe o quanto é difícil ir às urnas e obter essa procuração validada por 4 anos do eleitor. Os nossos projetos de lei, tanto a lei complementar, a lei ordinária, ou a própria proposta de emenda constitucional, ela passa por uma comissão especial. Os demais projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, para receber parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, passa por as outras comissões, administração pública, fiscalização, ou outras comissões de mérito. E lá na PM nós temos alguns legisladores que com as simples canetas estão legislando. E eu estou permanentemente cobrando isso do comandante-geral do Bombeiro, do comandante-geral da Polícia Militar. E não dá mais para continuar passivamente. Esse major teve a ousadia de usurpar não só a função do legislador, mas também a competência do juiz, porque assim ele trata o assunto. O assunto com relação a licenças médicas dentro da sua companhia foi tratado da seguinte maneira: memorando 001/2011, 5ª Companhia Especial, 3ª AISP, Belo Horizonte, 25 de março de 2011, aos militares da 5ª Companhia Especial. A partir dessa data, fica determinado que licenças médicas, 2 pontos. Letra A. As licenças médicas devem ser cumpridas na residência do militar. Caso for alterado o local, o militar deverá entrar em contato com a administração da companhia para cientificar o novo local. Caso necessário, visita do comando da companhia ou médico da unidade. Ou seja, ele determina o lugar que o policial militar, quando licenciou, vai cumprir. Nem mesmo o médico, deputado Marques, tem a competência de dizer ao paciente o lugar que ele deve estar ao cumprir a sua licença médica. Mas como dizia o doutor Abelardo Celso Medina, que é advogado do meu gabinete, deputado, lá está cheio de cientista. E aqui cientista legislador. Cientista legislador. Imagine que o major, ele determinou por memorando que o policial militar sob seu comando deve cumprir uma licença médica na casa. E ainda pode ser submetido a uma fiscalização de uma viatura indo na casa do policial. Parece que o major não está acompanhando o noticiário dos grandes jornais do Estado de Minas com relação à questão da insegurança pública. Pois hoje nós não temos sequer viaturas e homens e mulheres para atender a demanda da própria população. Mas não. Como dizia, é os cientistas.
eu diria que eu não sabia que lá também tinha legisladores de plantão. Bom, mais adiante, ele coloca que a dispensa médica deverá ser cumprida conforme escala pré-determinada. Tem uma escala que ele vai ter que cumprir. Não satisfeito, ele ainda coloca na observação: o não cumprimento deste memorando irá acarretar sanção disciplinar pertinente, ficando o CPCIA, Centro Encarregado da Devida Comunicação. Ou seja, o major precisa passear um pouquinho mais pela Constituição da República. Precisa conhecer, não só ele, como outros cientistas que têm legislado. Quando o major determina o local de cumprimento de licença médica, ele está fazendo o papel do juiz, como se determinasse o cumprimento de uma prisão domiciliar. Imagine você que é servidor da Assembleia. Imagine o servidor da Assembleia, que o diretor-geral da casa, ou o presidente da Assembleia, determinasse: ó, a sua licença é na sua casa. Se você sair de lá, eu faço a comunicação disciplinar. Será que ele não pode ir para a casa da mãe dele? Será que ele não pode ir para a casa de uma irmã, de um parente, que às vezes ele tem uma família pequena? Será que ele não pode ir para o sítio? Será que ele não pode ir para uma outra residência? Não. O major comandando a companhia determina em qual local o policial militar vai cumprir uma licença médica. Pasmem, nem o próprio médico tem essa competência. Por quê? Porque o constituinte originário, deputado Marcos, foi muito claro. Não sou eu que disse isso. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República, deixa muito claro: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí o grande administrativista, conhecido por todos nós que operamos no direito, chamado Celso Antônio Bandeira de Mello, diz o seguinte em sua obra em direito administrativo: aí não se diz portaria, nota de instrução, resolução, memorandos ou quejandos, disse lei. Portanto, a administração pública não poderá coatar a liberdade do administrado se não for através de lei. Lei no sentido de norma geral e abstrata, votada por parlamento. Mas aí, deputado Marcos, este moço, com uma simples canetada, ele fez aquilo que é dificílimo para nós deputados fazer, que é apresentar um projeto, submeter o controle de constitucionalidade, passar pelas comissões, ser votado em primeiro turno, voltar à comissão em segundo turno, voltar para o plenário e ser votado em definitivo e ter a sanção ou veto do governador. Simplesmente, ele prescreveu, ele tipificou uma conduta e prescreveu a sanção. E lá no artigo 4º da Lei 14.184 de 2002, deixa isso muito claro. Não há como tipificar conduta e prescrever sanção se não for através da lei. Mas como lá na Polícia Militar e no Bombeiro tem muito cientista, o major conseguiu fazer tudo isso com um memorando que ele baixou. E ainda mais, ele determina que seja feita uma comunicação disciplinar para punir o policial se ele não for encontrado na casa dele. E qual é o pretexto? Qual é a motivação que eles usam? Ah, porque tem alguns policiais que dão chapéu, estão ludibriando, que estão fingindo que está doente. Aí, com base na exceção, eles dizem: não, todo mundo dá chapéu, então nós vamos fiscalizar. E aí passam a cometer essas barbaridades. Bom, como o objeto de monografia desse deputado foi exatamente esse tema, nós não podemos aqui ficar calados e aceitando. Este memorando viola flagrantemente direitos e garantias fundamentais, petrificados no artigo 5º da Constituição da República. Pois nem mesmo o deputado federal, o senador, o que nós chamamos de poder derivado, pode alterar a cláusula pétrea. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte é que pode alterar o artigo 5º da Constituição da República. Porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, tem um dispositivo que veda. Os direitos e garantias fundamentais não serão objeto de emenda.
nem mesmo o próprio deputado federal. E aí vem o major, através de um memorando, deputado Marques, e viola a Constituição da República. O que nós fizemos hoje? Aprovamos um requerimento. Requerimento na Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão pertinente, que viola direitos e garantias fundamentais, com o seguinte teor: excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública no âmbito dessa comissão em defesa dos direitos individuais e coletivos para apurar a usurpação de função pública quando da elaboração do memorando 001/2011 pelo Major PM Vitor Augusto Araújo, comandante da 5ª CIA Especial da 3ª AISP. O texto do memorando traz ordem de prisão domiciliar, tipifica conduta e prescreve sanção. Para tanto, requer que sejam convidados o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a doutora Nívia Mônica da Silva, que é promotora de justiça, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutor William dos Santos, e que seja convocado o Major PM Vitor Augusto Araújo. Nós queremos saber do Major em qual comissão de Constituição e Justiça, do órgão que ele se encontra lotado, ele submeteu o memorando. Porque o decreto, deputado Marques, conforme prevê aqui no artigo 84 da nossa Constituição da República, o que diz o decreto, aliás, o que diz o artigo 84, das atribuições do presidente da República, compete privativamente ao presidente da República. E aqui, deputado Marques, diz o seguinte, com relação ao decreto da competência do presidente da República, que de forma simétrica aplica-se ao governador do Estado. Baixar decreto para fiel execução da lei. O que o legislador disse? Ou seja, o decreto é para ele descer a detalhes que a lei trouxe, o comando jurídico, mas não pode em momento algum inovar. Da mesma forma, a Assembleia vem copiando na sua Constituição do Estado. Então o decreto, a portaria, a nota de instrução, a resolução, o memorando, não pode inovar o que a lei não trouxe. E nós temos aqui um dispositivo na Constituição do Estado, que o deputado poderá apresentar um projeto de resolução para sustar os atos normativos que exorbitem o poder da regulamentação da delegação legislativa. Portanto, o major, quando ele faz isso, ele simplesmente joga por terra toda a Constituição da República. Aliás, não só o artigo 5º, o artigo 84, mas o artigo 37. Parece que o major acha que o quartel são ilhas isoladas da administração pública. E assim dizia, deputado Marques, a doutora Ana Clara Vitor dizia o seguinte: os quartéis não são ilhas, são órgãos da administração direta, que, portanto, devem obedecer os princípios que regem a administração pública. E qual é o primeiro princípio esculpido no caput do artigo 37? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Parece que este major esqueceu os princípios norteadores. E aqueles que operam direito sabem que princípios têm muito mais força do que letra de lei, que são princípios da administração pública. Não devem ser aplicados rigorosamente, a não ser que o major entende que a companhia dele não pertence à administração pública do Poder Executivo Estadual. Portanto, nós fizemos a apresentação do requerimento, ele foi aprovado, deputado Marques, e nós estamos convocando. Que eu quero que ele me explique com qual direito ou qual competência ele baixou esse memorando. E se ele tem condições de explicar se esse memorando está em conformidade com o que diz a nossa Carta Maior, que é a Constituição de 88.
Então não dá para você passar a mão na cabeça. Já são, deputado Marques, mais de 20 ofícios desse deputado cobrando do comando uma postura mais enérgica e mais célere, mais rápida, com relação a esses abusos. E o comando da Polícia Militar sempre vai retardando uma resposta e não toma providência. Já que o comando da Polícia Militar não toma uma providência para coibir que os seus comandados pratiquem abuso de autoridade, usurpação de função pública, a Comissão de Direitos Humanos não pode. E essa casa não pode. Sabe por quê, Marques? Porque senão nós vamos ver subtraídos, à luz do dia, a competência nossa de legislar. Passada para a caneta do Major A, do Tenente Coronel B, do Coronel C. Não são eles legisladores. Se quer mudar a legislação, peça ao governador. Elabore uma minuta diante do projeto. O comando da polícia, não é competência nem do major, elabora, encaminha para o governador e o governador manda a esta casa. Então, é assim que procede a alteração em lei. Você não pode tipificar conduta e prescrever sanção para servidor público nenhum. Não é um privilégio da polícia, é para servidor público nenhum, de nenhum dos poderes, se não for através de lei. Eu não posso dizer, por exemplo, que o servidor da Assembleia, seja ele efetivo, função pública ou recrutamento amplo, deverá agir de uma forma ou de outra, se não for embasado em lei. Eu não posso fazer por resolução da mesa, eu não posso fazer por portaria do diretor, por nota de instrução, muito menos por memorando. Então nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Inclusive, deputado Marques, na semana passada, nós reunimos com a consultoria dessa casa, com a doutora Flávia, que é gerente das comissões, com mais 3 consultores, e estão elaborando uma minuta fundamentada com essas colocações já feitas pelo deputado, para deflagrar o processo de uma comissão especial para fazer uma varredura. O Poder Legislativo está pecando e muito. Os deputados estão inertes, enquanto todo mundo está legislando. Então nós não podemos aceitar. Vamos fazer a comissão especial, vamos fazer uma varredura. Tem notas de instrução, deputado Marques, baixada pela Corregedoria da Polícia Militar, que conseguiu violar o Estatuto da Ordem dos Advogados, que é uma lei federal. Passou por cima, determinou o que o advogado pode fazer ou não pode fazer no processo administrativo disciplinar no âmbito da polícia, violando o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados. Tem agora, e já alertei o comandante-geral da Polícia Militar, o tal de MAP, que é o Manual de Procedimento Administrativo, feito por uma comissão de ilustres oficiais da Polícia Militar, cheia de falhas, cheia de erros gritantes. Nós não vamos deixar que isso seja aplicado. Eu quero aqui deixar claro aos policiais e bombeiros militares desse estado: nós não viemos para cá, para esta casa, para ficar de braços cruzados. Nós viemos aqui para combater qualquer tipo de abuso que venha interferir na ordem jurídica e principalmente no cotidiano dos direitos e garantias fundamentais. Quartel, caserna, precisa entender. Caserna é órgão da administração direta, sujeito aos princípios da administração pública. Quartéis não são ilhas. E precisa respeitar os ditames da lei. Afinal, quando se usa a expressão Estado Democrático de Direito, nós estamos dizendo: vivemos num país onde se impera a lei. É por isso que usamos essa expressão. Portanto, não deixaremos que isso passe em brancas dúvidas. Daqui a pouco será marcada a data com o presidente da comissão. Nós vamos convocar aqui o major para que ele preste os devidos esclarecimentos. Eu quero aqui, deputado Marques, agradecer a paciência de Vossa Excelência e, em face de uma constatação que só tem agora, neste momento, Vossa Excelência presidindo a sessão e esse deputado, portanto nós temos apenas 2 deputados em plenário, pedimos que Vossa Excelência encerre de plano a reunião por falta de quórum.